Mãe solteira salvou milionário na floresta. Mas o que ela disse em seguida? Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Entre as densas árvores da Serra da Mantiqueira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, uma figura feminina caminhava com passos firmes e decididos, abrindo caminho pela trilha coberta de folhas úmidas do orvalho da manhã. Janaína Oliveira, uma mulher de 32 anos, cabelos cacheados e pele morena dourada pelo sol, conhecia cada canto daquela floresta como a palma de sua mão. Era mais uma manhã em que se levantara antes do amanhecer para coletar ervas medicinais que depois venderia na feira da pequena cidade de Visconde de Mauá. O suor escorria por sua testa enquanto ela ajustava a mochila nas costas. Dentro dela, além das ervas já coletadas, trazia um caderno de anotações desgastado pelo tempo, onde registrava os locais exatos onde encontrava cada espécie e suas propriedades curativas, conhecimento herdado de sua avó indígena. Este era seu ganha-pão, uma forma digna de sustentar seu filho Cauã, um menino esperto de 7 anos que ficava sob os cuidados de Dona Zuleide, sua vizinha, enquanto ela trabalhava. A vida de Janaína nunca fora fácil. Abandonada pelo marido quando ainda estava grávida, ela precisou reinventar-se diariamente para garantir que não faltasse nada ao filho. Morava em uma pequena casa de madeira na borda da floresta, construída com as próprias mãos e a ajuda dos poucos amigos que conquistara desde que chegara àquela região, fugindo da vida tumultuada e das lembranças dolorosas que deixara na capital paulista. Mais um pouco e chegarei ao Riacho das Samambaias, pensou, enquanto se inclinava para colher uma bromélia roxa, rara naquela época do ano. O riacho era seu local favorito, onde a água cristalina descia pelas pedras formando pequenas cascatas. Ali, as ervas cresciam com mais vigor, nutridas pela umidade constante e pela qualidade excepcional do solo. A floresta era mais que seu local de trabalho, era seu refúgio, sua conselheira silenciosa. Quando as preocupações tornavam-se pesadas demais, era para lá que Janaína corria, deixando que o canto dos pássaros e o sussurro das folhas acalmassem seu coração inquieto. Mãe, você promete que vai me ensinar a conhecer todas as plantas como você? A voz de Cauã ecoou em sua memória, fazendo-a sorrir. O menino demonstrava o mesmo fascínio que ela pela natureza, e nada a deixava mais orgulhosa do que ver nos olhos do filho a mesma paixão que pulsava em seu peito. Chegando ao riacho, Janaína ajoelhou-se na margem e encheu seu cantil com água fresca. Sentou-se sobre uma pedra plana e tirou da mochila um pequeno embrulho de folha de bananeira, onde guardava um pedaço de bolo de fubá que sobrara do café da manhã. Enquanto saboreava aquele momento de descanso, observava os raios de sol que penetravam entre as copas das árvores, criando feixes de luz que dançavam sobre a água corrente. A poucos quilômetros dali, em uma mansão imponente em Itatiaia, outro dia começava para Rodrigo Camargo, empresário de 40 anos, dono de uma das maiores redes de hotéis de luxo do país. Alto, de porte atlético e olhos verdes intensos, ele terminava de se preparar para mais uma de suas expedições pela Serra da Mantiqueira. Diferente das outras vezes quando ia acompanhado de guias experientes, desta vez decidira aventurar-se sozinho, buscando uma experiência mais autêntica e desafiadora. Senhor, tem certeza que não quer que eu chame o Justino para acompanhá-lo? Ele conhece bem essa região, insistia Marina, a governanta que trabalhava para a família Camargo há mais de 2 décadas. Não será necessário, Marina. Preciso deste tempo sozinho, respondeu ele, ajustando o equipamento de trilha de última geração. Meu filho está chegando do colégio interno hoje à tarde. Se eu não estiver de volta até lá, peça a Luciana que o receba e explique que logo estarei em casa. Felipe, seu filho de 10 anos, estudava em um colégio interno em São Paulo e vinha passar o fim de semana prolongado com o pai. Desde a morte de sua esposa em um desastre de helicóptero, 3 anos antes, Rodrigo mergulhara no trabalho, deixando o filho aos cuidados de escolas caras e babás bem pagas. A culpa por não estar presente o suficiente na vida de Felipe o
corroía, mas ele não sabia como lidar com a dor da perda e com a responsabilidade de criar um filho sozinho. A caminhada pela floresta era sua forma de escapar temporariamente das pressões e responsabilidades que o cercavam. Ali, entre as árvores centenárias, sentia-se apenas um homem, não o poderoso empresário que todos temiam e respeitavam. Era uma sensação de liberdade que não encontrava em nenhum outro lugar. Janaína terminava sua refeição improvisada quando um barulho incomum chamou sua atenção. Não era o som familiar de animais da floresta, mas algo metálico, como equipamentos batendo uns contra os outros. Guardou tudo na mochila e seguiu na direção do som, movendo-se silenciosamente entre as árvores, como aprendera desde criança. Ao dobrar uma curva da trilha, avistou um homem caminhando com dificuldade, aparentemente desorientado. Vestia roupas caras de trilha. Carregava uma mochila que parecia pesada demais para alguém claramente inexperiente, e seu rosto mostrava sinais de exaustão. Janaína ficou observando por alguns instantes, escondida atrás de uma árvore frondosa, avaliando se devia se aproximar ou não. O homem parou, apoiando-se em um tronco. Tirou da mochila uma garrafa de água e bebeu avidamente. Depois consultou um aparelho eletrônico que Janaína reconheceu como um GPS. Parecia frustrado, passando a mão pelos cabelos em um gesto de desespero. Está perdido? Janaína finalmente decidiu revelar sua presença, saindo de trás da árvore e caminhando calmamente na direção do estranho. Rodrigo virou-se sobressaltado, quase derrubando o GPS. Não esperava encontrar ninguém naquela parte remota da floresta. Sim, acho que estou, admitiu constrangido. Meu GPS parece não funcionar direito aqui dentro. O sinal está muito fraco. Janaína sorriu, um sorriso que misturava compreensão e uma ponta de diversão. A tecnologia nem sempre é confiável. Nessas paragens, para onde está tentando ir? Queria chegar ao Pico das Agulhas Negras, respondeu ele, apontando para o que achava ser a direção correta. Janaína balançou a cabeça, apontando para o lado oposto. Está indo na direção contrária. O pico fica para lá, mas não é um caminho fácil, ainda mais para quem não conhece a região. Se quiser, posso mostrar um caminho mais seguro. Rodrigo hesitou por um momento. Seu orgulho masculino relutava em aceitar ajuda, especialmente de uma mulher que parecia tão à vontade naquele ambiente que para ele era hostil e desconhecido. Mas o bom senso falou mais alto. Agradeço a ajuda, disse finalmente, estendendo a mão. Meu nome é Rodrigo Camargo. Janaína Oliveira, respondeu ela, apertando a mão estendida com firmeza. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e algo inexplicável pareceu passar entre eles, como uma faísca de reconhecimento entre duas almas que, apesar de viverem em mundos completamente diferentes, compartilhavam dores semelhantes. O que nenhum dos dois poderia imaginar naquele momento era que aquele encontro casual mudaria para sempre o curso de suas vidas, entrelaçando seus destinos de maneiras que jamais poderiam prever. Enquanto Janaína começava a guiá-lo pela trilha correta, o céu sobre a mantiqueira escurecia rapidamente, anunciando uma tempestade que se aproximava. E não seria apenas a tempestade da natureza que eles enfrentariam juntos. O céu escureceu. Rapidamente, enquanto Janaína guiava Rodrigo por uma trilha estreita que serpenteava entre as árvores centenárias, gotas pesadas começaram a cair, anunciando a tempestade que se formava. O vento intensificou-se, fazendo as copas das árvores balançarem violentamente. Precisamos nos abrigar, gritou Janaína, para se fazer ouvir acima do barulho da chuva, que agora caía com força. Conheço uma caverna não muito longe daqui. Rodrigo apenas assentiu, sentindo-se cada vez mais deslocado naquele ambiente. Sua respiração estava ofegante e um mal-estar começava a tomar conta de seu corpo. Atribuiu à exaustão e ao estresse da situação, mas continuou seguindo Janaína, que se movia com a agilidade de quem nascera naquelas matas. A caverna era pequena, mas suficiente para abrigá-los da tempestade. Janaína rapidamente acendeu uma pequena fogueira com galhos secos que encontrou no interior da gruta. A luz alaranjada iluminou as paredes rochosas,
criando sombras dançantes. Você está bem? Já perguntou ela, notando a palidez no rosto de Rodrigo. Só um pouco cansado, respondeu ele, mas sua voz saiu fraca. Tentou sentar-se perto do fogo, mas suas pernas cederam e ele caiu de joelhos. Janaína correu até ele, segurando-o antes que atingisse o chão. Com esforço, ajudou-o a deitar-se sobre um leito improvisado com folhas secas. Você está ardendo em febre, constatou, colocando a mão em sua testa. Deve ser uma reação a alguma planta ou inseto da região. Acontece com quem não está acostumado. Rodrigo tentou responder, mas sua consciência começava a se esvair. A última coisa que viu antes de desmaiar foram os olhos preocupados de Janaína e suas mãos ágeis abrindo a mochila em busca de algo que pudesse ajudá-lo. Quando Rodrigo recobrou a consciência, a tempestade já havia passado. Um raio de sol entrava pela abertura da caverna, projetando um feixe dourado sobre o chão de pedra. Ele sentiu algo frio em sua testa, uma compressa de folhas que Janaína havia preparado com ervas medicinais. Bem-vindo de volta, disse. Ela com um sorriso aliviado. Você nos deu um belo susto. O que aconteceu? Perguntou ele, a voz ainda fraca. Reação alérgica a uma planta comum por... Aqui. A febre subiu rápido, mas consegui controlá-la com um chá de quina e erva cidreira. Você passou a noite delirando. Rodrigo tentou se levantar, mas Janaína o impediu com um gesto firme. Ainda não. Precisa recuperar as forças. Além disso, seu tornozelo está torcido. Você deve ter virado o pé em alguma raiz enquanto caminhávamos. Foi só então que Rodrigo percebeu a atadura improvisada em seu tornozelo direito, feita com tiras de tecido que pareciam ter sido rasgadas da própria camisa de Janaína. Você passou a noite cuidando de mim? Se perguntou, sentindo uma onda de gratidão e algo mais que não conseguia definir. O que mais eu poderia fazer? Deixá-lo aqui delirando de febre? Respondeu ela com naturalidade, como se fosse óbvio que qualquer pessoa faria o mesmo. Rodrigo olhou ao redor e viu que Janaína havia organizado um pequeno acampamento dentro da caverna. Sua mochila estava aberta e alguns de seus pertences estavam espalhados. Um telefone via satélite, uma carteira de couro fino, um relógio que custava mais do que Janaína provavelmente ganhava em um ano inteiro. Tentei usar seu telefone para pedir ajuda, explicou ela seguindo seu olhar. Mas parece que não há sinal mesmo com esse aparelho tão sofisticado. É um modelo novo, ainda em fase de testes, disse Rodrigo, lembrando-se que aquele protótipo havia sido enviado especialmente para ele por uma empresa de tecnologia que buscava investimentos. Deveria funcionar em qualquer lugar do mundo. Bem, parece que qualquer lugar do mundo não inclui a Serra da Mantiqueira durante uma tempestade, comentou Janaína com uma ponta de ironia. De qualquer forma, assim que você se sentir melhor, podemos começar a caminhar de volta. Conheço um atalho que nos levará até a estrada em cerca de 3 horas, mesmo com seu tornozelo machucado. A menção ao tempo fez Rodrigo lembrar-se de Felipe, seu filho que deveria estar chegando à mansão naquele momento. Que horas são? Que dia é hoje? Perguntou ansiosamente. É sábado. Deve ser por volta do meio-dia, respondeu Janaína, observando a posição do sol. Por quê? Tem algum compromisso? Meu filho, murmurou Rodrigo, tentando novamente se levantar. Ele deve estar chegando em casa agora. Vai ficar preocupado se eu não estiver lá. Janaína assentiu, compreendendo a urgência na voz do homem. Neste caso, não temos tempo a perder. Vou ajudá-lo a se levantar, mas terá que se apoiar em mim durante o caminho. Com esforço, Rodrigo conseguiu ficar de pé, apoiando-se no ombro de Janaína. Ela era forte para seu tamanho, habituada ao trabalho duro da vida na floresta. Espere, disse ele, alcançando sua carteira. Quero recompensá-la por tudo o que fez. Você provavelmente salvou minha vida. Tirou um maço de notas de R$ 100 e estendeu para Janaína. Por favor, aceite. É o mínimo que posso fazer. Janaína olhou para o dinheiro e depois para o rosto de Rodrigo. Seus olhos, que até então haviam sido gentis, endureceram. Guarde seu dinheiro, disse com firmeza. Não fiz nada que qualquer pessoa decente não faria.
Não estou à venda nem minha ajuda. Rodrigo ficou desconcertado com a recusa. Estava acostumado a resolver tudo com dinheiro, a comprar soluções para seus problemas. Não quis ofendê-la, tentou explicar. Só queria mostrar minha gratidão. Gratidão se mostra com palavras e ações, não com notas de 100, respondeu Janaína, pegando sua mochila. Se está realmente grato, apenas diga obrigado e prometa que será mais cuidadoso da próxima vez que decidir se aventurar sozinho na floresta. Rodrigo guardou o dinheiro, sentindo-se estranhamente pequeno diante daquela mulher que não se impressionava com sua riqueza ou status. Obrigado, disse finalmente com sinceridade, e prometo ser mais cuidadoso. O caminho de volta foi lento e difícil. Rodrigo apoiava-se em um galho que Janaína havia transformado em uma bengala improvisada e no ombro dela quando o terreno se tornava mais íngreme. A cada passo doloroso, ele se surpreendia com a paciência e a força daquela mulher que mal conhecia. "Você tem um filho?" perguntou ele, tentando distrair-se da dor e conhecer melhor sua salvadora. "Sim, Cauã, tem 7 anos", respondeu Janaína, um sorriso suavizando suas feições. "É a luz da minha vida." "E o pai dele?" "Não faz parte de nossas vidas. Decidiu que uma família não era o que queria quando descobriu que eu estava grávida." A resposta direta, sem autopiedade ou amargura, impressionou Rodrigo. Ele mesmo ainda carregava tanta raiva e ressentimento pela perda de sua esposa que mal conseguia falar sobre o assunto sem que sua voz tremesse. "Deve ser difícil criar um filho sozinha", comentou. "É um desafio diário", admitiu Janaína. "Mas cada sorriso dele, cada nova descoberta, cada abraço antes de dormir, tudo vale a pena. O que me preocupa é não poder dar a ele as oportunidades que merece. A escola da comunidade é simples e sei que ele tem potencial para muito mais." Rodrigo pensou em Felipe, que tinha acesso às melhores escolas, aos melhores professores, a tudo que o dinheiro podia comprar, mas que raramente sorria. Quando foi a última vez que haviam compartilhado um momento genuíno de felicidade? Não conseguia se lembrar. "E você?" perguntou Janaína, interrompendo seus pensamentos. "Como é seu filho?" "Felipe tem 10 anos, é um bom menino", respondeu Rodrigo, percebendo como suas palavras soavam vazias. "Inteligente, quieto, gosta de livros e jogos de estratégia." "Parece um garoto especial", comentou Janaína. "Você deve ter muito orgulho dele." "Tenho", disse Rodrigo automaticamente, mas algo dentro dele se contorceu ao perceber que conhecia tão pouco o próprio filho. Quando foi que se tornaram praticamente estranhos? Depois de quase 3 horas de caminhada, finalmente avistaram a estrada. Um carro de luxo estava estacionado no acostamento e um homem de meia idade caminhava nervosamente de um lado para o outro. Ao vê-los, correu na direção deles. "Senhor Camargo, graças a Deus o encontramos", exclamou o homem, que Janaína reconheceu como um típico funcionário de gente rica. Terno impecável, postura servil. "Estávamos todos muito preocupados. O jovem Felipe está inconsolável." "Justino, como soube onde me encontrar?" perguntou Rodrigo, aliviado por ver uma face familiar. "O senhor mencionou a Marina que viria para esta região. Quando não retornou, começamos a procurar nos pontos de acesso à trilha. Já estávamos prestes a chamar as autoridades." Justino olhou para Janaína com desconfiança, avaliando suas roupas simples e sua aparência selvagem. "E quem seria esta senhora?" perguntou em um tom que deixava clara sua desaprovação. "Esta é Janaína Oliveira", respondeu Rodrigo com firmeza. "E ela salvou minha vida. Mostre mais respeito." Justino pareceu desconcertado e murmurou um pedido de desculpas. Ajudou Rodrigo a entrar no carro enquanto Janaína ficava para trás, observando a cena com uma expressão indecifrável. "Espere", disse Rodrigo antes que Justino fechasse a porta. "Janaína, como posso encontrá-la novamente? Quero agradecer adequadamente pelo que fez por mim." Janaína sorriu, seus olhos refletindo a luz do sol poente. "Estarei na feira de Visconde de Mauá no próximo fim de semana, vendendo minhas ervas. Se quiser me encontrar, é só procurar pela Moça das Ervas." Rodrigo assentiu, gravando a informação em sua memória. Enquanto o carro se afastava pela estrada sinuosa,
Ele olhou pelo retrovisor, observando a figura solitária de Janaína que se tornava cada vez menor, até desaparecer na curva. Algo dentro dele havia mudado profundamente naquelas 24 horas, e ele sabia que nada seria como antes. A mansão dos Camargo em Itatiaia era um monumento à riqueza e ao poder, construída no estilo colonial brasileiro, com toques modernos que revelavam o gosto refinado de seus proprietários. Ocupava um terreno de 5 hectares, com vista privilegiada para as montanhas da Serra da Mantiqueira. Jardins meticulosamente cuidados circundavam a propriedade, onde uma equipe de jardineiros trabalhava diariamente para manter a perfeição de cada canteiro. Rodrigo, ainda com o tornozelo enfaixado por um médico que havia sido chamado às pressas, assim que chegou em casa, estava sentado na varanda principal observando Felipe brincar sozinho no jardim. O menino montava um complexo circuito de carrinhos, com a concentração e a precisão de um engenheiro. Vez ou outra, lançava olhares na direção do pai, como se quisesse se certificar de que ele ainda estava ali. Ele ficou realmente apavorado quando o senhor não chegou, comentou Marina colocando uma xícara de café ao lado de Rodrigo. Nunca o vi tão transtornado. Rodrigo suspirou, sentindo o peso da culpa comprimir seu peito. Sempre acreditara estar fazendo o melhor pelo filho, proporcionando-lhe conforto material e educação de primeira linha. Mas agora, depois de seu encontro com Janaína e Cauã, começava a questionar suas escolhas. Marina, você acha que sou um bom pai? Perguntou de repente, surpreendendo até a si mesmo com a vulnerabilidade em sua voz. A governanta, que conhecia Rodrigo desde que ele era um jovem herdeiro rebelde, sentou-se na cadeira ao lado, um gesto que jamais se permitiria em circunstâncias normais. O senhor ama seu filho, disso não tenho dúvida, respondeu com cautela. Mas amor também é presença, senhor Rodrigo. Felipe precisa de seu tempo, não apenas de seus presentes. As palavras atingiram Rodrigo como um soco no estômago. Olhou novamente para o filho, tão pequeno e solitário naquele imenso jardim, e tomou uma decisão. Felipe, chamou levantando-se, com alguma dificuldade. Venha até aqui, tenho uma ideia. O menino ergueu a cabeça, surpreso, deixou os carrinhos de lado e correu até a varanda. O que foi, pai? Perguntou, os olhos verdes idênticos, aos do pai brilhando de expectativa. Que tal passarmos o resto do fim de semana juntos, só nós dois? Podemos fazer o que você quiser. O rosto de Felipe iluminou-se com um sorriso que Rodrigo percebeu com uma pontada de tristeza, não ver há muito tempo. Verdade? Podemos mesmo fazer qualquer coisa? Qualquer coisa, confirmou Rodrigo, bagunçando os cabelos do filho. Mas tenho que confessar que, com este tornozelo, atividades muito físicas estão fora de questão por enquanto. Felipe pensou por um momento mordendo o lábio inferior, um gesto que herdara da mãe e que sempre apertava o coração de Rodrigo. Podemos construir uma casa na árvore? Sugeriu finalmente. Não precisa ser agora, pode ser quando seu tornozelo melhorar. Mas podemos começar a planejar. Rodrigo riu, genuinamente surpreso com o pedido. Uma casa na árvore? Pensei que você fosse pedir um novo videogame ou algo assim. Felipe deu de ombros. Videogames são legais, mas queria algo que pudéssemos fazer juntos. E depois poderia ser nosso lugar especial. Nosso lugar especial. As palavras ecoaram na mente de Rodrigo, fazendo-o lembrar de sua própria infância, quando seu pai, sempre ocupado com os negócios, raramente tinha tempo para momentos como esse. É uma ideia excelente, disse, puxando o filho para um abraço apertado. Vamos fazer a melhor casa na árvore que esta propriedade já viu. Enquanto isso, a dezenas de quilômetros dali, Janaína voltava para sua pequena casa na borda da floresta. O sol já havia se posto e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu quando ela avistou a luz aconchegante que vinha da janela de sua sala. Cauã devia estar acordado, provavelmente preocupado com sua demora. Apressou o passo, sentindo o cansaço de 2 dias intensos pesar sobre seus ombros. Não tinha planejado passar a noite na floresta e a preocupação com o filho não a havia abandonado nem por um momento enquanto cuidava de Rodrigo. Ao abrir a porta de madeira,
foi recebida por um abraço entusiasmado de Cauã, que se atirou em seus braços como se não a visse há semanas, não apenas um dia. Mãe, estava com tanta saudade. Dona Zuleide disse que você devia ter encontrado muitas plantas especiais para demorar tanto. Janaína sorriu, apertando o filho contra o peito. Cauã era a imagem do pai. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo sorriso fácil que um dia a conquistara. Mas tinha herdado dela a curiosidade insaciável e o amor pela natureza. Encontrei algo ainda mais incomum que plantas especiais, respondeu, conduzindo o filho para dentro da casa simples, mas acolhedora. Encontrei um homem da cidade perdido na floresta. Ele se machucou e tive que ajudá-lo. Os olhos de Cauã se arregalaram de excitação. Como nos livros de aventura. Você salvou a vida dele, mãe? Janaína riu enquanto tirava da mochila as poucas ervas que conseguira coletar antes de encontrar Rodrigo. Não foi tão dramático assim. Mas sim, acho que ajudei bastante. E ele era um homem bom ou mau? Perguntou Cauã, seguindo a mãe até a pequena cozinha, onde ela começou a preparar um chá. A pergunta fez Janaína refletir. Rodrigo Camargo não era o que ela esperaria. De um homem rico, não era arrogante nem cruel. Parecia genuinamente grato por sua ajuda, mesmo que não entendesse que nem tudo no mundo podia ser comprado. Ele é um homem. Interessante, respondeu finalmente. Nem bom nem mau, apenas perdido de muitas maneiras. Cauã pareceu satisfeito com a resposta e começou a contar animadamente sobre seu dia com Dona Zuleide, como tinha ajudado a alimentar as galinhas e como o filho mais velho dela, Tião, havia prometido ensiná-lo a pescar no próximo domingo. Enquanto ouvia o filho, Janaína não conseguia deixar de pensar em Rodrigo e seu filho Felipe. Como seria a relação entre eles? Será que tinham momentos como este, de conversa descontraída ao final do dia? Ou a riqueza, que proporcionava tanto conforto material, também criava barreiras invisíveis entre pai e filho? Na manhã seguinte, Janaína foi acordada pelo canto dos pássaros que aninhavam no telhado de sua casa. Era domingo, dia de descanso, mas havia muito trabalho a fazer. As ervas coletadas precisavam ser separadas, secadas e preparadas para a venda na feira do próximo fim de semana. Ao sair para o quintal, encontrou Cauã já acordado, alimentando Tupi, o cachorro vira-lata que adotaram depois de encontrá-lo. Abandonado na estrada. Bom dia, meu amor, saudou beijando o topo da cabeça do filho. Dormiu bem? Sonhei com o homem que você salvou, respondeu Cauã, surpreendendo-a. Sonhei que ele vinha aqui e nos levava para conhecer a cidade grande. Janaína sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Às vezes, Cauã dizia coisas que pareciam premonições, uma sensibilidade que herdara de sua avó indígena. Foi só um sonho, disse mais para si mesma do que para o filho. Duvido muito que nossos caminhos se cruzem, novamente. Mas o destino tinha outros planos. Na sexta-feira seguinte, enquanto organizava sua banca na feira de Visconde de Mauá, Janaína foi surpreendida por uma voz familiar. A moça das ervas, presumo? Ao se virar, deparou-se com Rodrigo Camargo, elegantemente vestido com roupas casuais que, apesar da simplicidade, claramente custavam mais do que ela ganhava em um mês. Ao seu lado, um menino de cerca de 10 anos observava tudo com curiosidade contida. Senhor Camargo, cumprimentou. Janaína, não conseguindo esconder a surpresa em sua voz. Não esperava vê-lo tão cedo. Por favor, me chame de Rodrigo, pediu ele sorrindo. E este é meu filho, Felipe. O menino estendeu a mão educadamente em um gesto que denunciava sua criação privilegiada. É um prazer conhecê-la, senhora Oliveira. Meu pai me contou como a senhora o ajudou na floresta. Janaína apertou a mão do garoto, notando como seus olhos, idênticos aos do pai, pareciam velhos demais para alguém tão jovem. O prazer é meu, Felipe, e pode me chamar apenas de Janaína. Nesse momento, Cauã apareceu voltando de uma excursão para comprar picolé com o dinheiro que ganhara, ajudando a carregar as caixas de ervas até a feira. Parou ao ver os estranhos conversando com sua mãe, um misto de timidez e curiosidade em seu rosto moreno. Venha, filho, chamou Janaína. Quero que conheça algumas pessoas. Cauã se aproximou cautelosamente,
o picolé de caju derretendo em sua mão. Este é meu filho, Cauã, apresentou Janaína. Cauã, este é o senhor Rodrigo, o homem que te contei que encontrei na floresta, e o filho dele, Felipe. Os dois meninos se encararam com a curiosidade natural da infância. Apesar da diferença em suas roupas e aparência, Felipe com seus cabelos bem cortados e roupas de marca, Cauã com seus cachos indomáveis e camiseta simples. Algo nos olhos de ambos revelava uma solidão semelhante, um anseio por conexão. Você gosta de carros? Perguntou Felipe, quebrando o gelo. Cauã assentiu entusiasticamente. Tenho uma coleção, continuou Felipe. Quer ver? Estão no carro do meu pai. Olhou para Rodrigo, pedindo permissão silenciosa. Rodrigo assentiu e os dois meninos saíram, correndo em direção ao estacionamento, deixando os adultos sozinhos. Seu tornozelo parece melhor, comentou Janaína, notando que Rodrigo já não mancava. Graças aos seus cuidados iniciais, respondeu ele. O médico disse que poderia ter sido muito pior se você não tivesse feito aquela compressa de ervas. Janaína sorriu, satisfeita pelo reconhecimento de seus conhecimentos tradicionais, geralmente menosprezados pelos médicos da cidade. Fico feliz em ouvir isso, mas duvido que tenha vindo até aqui apenas para me agradecer novamente. Rodrigo respirou fundo, como se reunisse coragem. Na verdade, vim fazer-lhe uma proposta. O sorriso de Janaína desapareceu, substituído por uma expressão cautelosa. Que tipo de proposta? Desde nosso encontro, não consigo parar de pensar no que me disse sobre criar seu filho sozinha, sobre as limitações da escola local, explicou Rodrigo. Quero ajudar, não como caridade, entenda bem, mas como uma forma de retribuir o que fez por mim. Janaína cruzou os braços, sua postura defensiva. Já disse que não preciso de seu dinheiro, senhor Camargo. Rodrigo, corrigiu ele suavemente. E não estou oferecendo apenas dinheiro. Estou oferecendo uma oportunidade para seu filho. Uma bolsa de estudos no melhor colégio da região. Sem contrapartidas, sem condições, apenas a chance de ter a educação que você mesma disse que ele merece. Janaína sentiu seu coração acelerar. Era tudo o que sonhava para Cauã, uma educação que abrisse portas, que lhe permitisse escolher seu próprio caminho na vida. Mas sua desconfiança natural falou mais alto. Por que faria isso? Mal nos conhece. Rodrigo olhou na direção, onde os meninos haviam desaparecido, depois voltou seus olhos para Janaína. Havia algo diferente neles agora. Uma vulnerabilidade, uma sinceridade que não estava lá quando se conheceram. Porque você me ensinou algo importante naquela floresta, algo que todo o meu dinheiro não havia conseguido me mostrar. Que há coisas na vida que não têm preço. E talvez eu precise aprender mais sobre isso. Os meses que se seguiram transformaram profundamente a vida de Janaína e Cauã. Após muita reflexão e longas conversas com o filho, Janaína aceitou a proposta de Rodrigo, permitindo que Cauã ingressasse no Colégio Araucária, uma instituição renomada em Itatiaia, que combinava excelência acadêmica com forte consciência ambiental, um detalhe que havia sido decisivo para sua aprovação. Era uma manhã ensolarada de setembro, quando Janaína acompanhou Cauã em seu primeiro dia de aula. O menino vestia o uniforme novo, que Rodrigo insistira em providenciar, junto com todo o material escolar necessário. Seus olhos brilhavam de excitação e apreensão enquanto observava a estrutura imponente da escola, com seus jardins bem cuidados e salas de aula modernas. "E se eu não conseguir acompanhar as aulas, mãe?" perguntou em voz baixa, revelando seu maior medo. "E se as outras crianças rirem de mim porque venho da roça?" Janaína se ajoelhou diante do filho, ajustando a gola de sua camisa e olhando diretamente em seus olhos. "Você é inteligente, curioso e trabalhador, meu amor. Vai acompanhar as aulas melhor do que imagina. E quanto às outras crianças, lembre-se sempre de quem você é. Filho da floresta, neto de uma sábia indígena, conhecedor de segredos que essas crianças da cidade nunca aprenderão nos livros." Cauã sorriu reconfortado pelas palavras da mãe. Nesse momento, um carro familiar estacionou próximo a eles. Rodrigo e Felipe desceram, também vestidos para a ocasião.
Felipe com seu uniforme impecável e Rodrigo com um terno casual, que Janaína notou, não intimidava tanto quanto suas roupas habituais. Prontos para o grande dia? Se perguntou Rodrigo, aproximando-se com um sorriso genuíno. Felipe imediatamente foi até Cauã e os dois começaram a conversar animadamente. Nas últimas semanas, uma amizade improvável havia florescido entre os meninos, superando as diferenças de seus mundos. Felipe, geralmente tímido e reservado, mostrava-se mais aberto e entusiasmado na presença de Cauã, enquanto este absorvia como uma esponja as novidades que o amigo compartilhava. Nervosa? Perguntou Rodrigo a Janaína, observando os meninos. Pouco, admitiu ela. É uma grande mudança para Cauã, para nós dois, na verdade. Ele vai se adaptar rapidamente, garantiu Rodrigo. Conversei com a diretora ontem. Ela ficou impressionada com os resultados dos testes de Cauã. Disse que ele tem um potencial extraordinário, especialmente em ciências naturais. Janaína sentiu uma onda de orgulho aquecer seu peito. Sempre soubera que seu filho era especial, mas ouvir isso confirmado por educadores profissionais era uma validação que nunca imaginara receber. Obrigada, disse simplesmente, mas seus olhos comunicavam muito mais do que suas palavras. Rodrigo assentiu, compreendendo o peso daquele agradecimento. Nos últimos meses, algo sutil havia mudado entre eles. O que começara como uma relação de gratidão e retribuição estava se transformando em uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e, embora nenhum dos dois quisesse admitir, uma atração crescente que ambos tentavam ignorar. Depois que os meninos entraram na escola, acompanhados pela orientadora educacional que os guiaria em seu primeiro dia, Rodrigo surpreendeu Janaína com um convite. Tenho uma reunião cancelada esta manhã. Gostaria de tomar um café? Conheço um lugar não muito longe daqui que serve um pão de queijo que poderia rivalizar com qualquer um de Minas Gerais. Janaína hesitou. Parte dela queria voltar imediatamente para casa, para preparar as ervas que precisava entregar até o final da semana. Mas outra parte, uma parte que vinha ganhando força ultimamente, queria aproveitar aquele momento raro de tranquilidade, sem as responsabilidades que normalmente dominavam seus dias. Por que não? Respondeu finalmente com um pequeno sorriso. Acho que mereço uma pausa. O café ficava em uma rua arborizada de Itatiaia, com mesas na calçada que permitiam observar o movimento da cidade pequena, mas elegante. Enquanto saboreavam café e pão de queijo, a conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Falaram sobre os meninos, sobre a escola e, gradualmente, começaram a compartilhar fragmentos de suas próprias histórias. Rodrigo contou sobre como assumira os negócios da família após a perda precoce do pai, sobre o casamento que começara como uma aliança entre famílias tradicionais, mas se transformara em um amor verdadeiro, e sobre a devastação que sentira quando sua esposa partira. Depois que Elisa se foi, mergulhei no trabalho, confessou girando distraidamente a xícara entre as mãos. Convenci-me de que estava fazendo o melhor para Felipe, garantindo seu futuro financeiro. Mas a verdade é que não sabia como ser pai sozinho, como lidar com a dor dele quando eu mal conseguia lidar com a minha. Janaína ouviu em silêncio, impressionada com a honestidade de Rodrigo. Era a primeira vez que o via tão vulnerável, tão humano. E você? E perguntou ele após um momento. Como foi para você? Depois que o pai de Cauã partiu, Janaína respirou fundo, recordando aqueles dias difíceis. No começo, foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Estava sozinha em São Paulo, grávida, sem família por perto. Mas quando Cauã nasceu e o segurei pela primeira vez, soube que faria qualquer coisa por ele. Foi quando decidi voltar para as raízes da minha família, para a floresta, onde minha avó havia me ensinado tudo sobre as plantas e seus poderes. Encontrei força naquele lugar, na conexão com algo maior que eu mesma. Rodrigo a observava com uma intensidade que a fez corar. Se levemente. Você é uma mulher extraordinária, Janaína Oliveira, disse ele finalmente. Enfrentou tudo sozinha e ainda assim manteve essa luz dentro de você. Não foi apenas força.
admitiu ela, desviando o olhar. Também houve noites de choro, momentos de desespero. Mas aprendi que a única direção possível era para frente. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons da cidade ao redor. Por um momento, os mundos, tão diferentes de onde vinham, pareceram se alinhar, como se encontrassem um ponto de equilíbrio. O telefone de Rodrigo tocou, quebrando o encanto do momento. Ele olhou para a tela com uma expressão de desculpas. "O trabalho nunca para", comentou antes de atender. Enquanto Rodrigo conversava sobre algum negócio que Janaína não compreendia, ela observou a cidade ao redor. Pessoas apressadas passavam, muitas delas lançando olhares curiosos para sua mesa. Provavelmente se perguntando o que uma mulher como ela, com suas roupas simples e cabelos selvagens, fazia na companhia de um homem claramente poderoso como Rodrigo Camargo. Aqueles olhares a lembraram da distância real entre seus mundos. Não era apenas uma questão de dinheiro ou educação formal. Era todo um sistema de valores, de prioridades, de visões de mundo que os separava. Por mais que apreciasse a ajuda que Rodrigo estava dando a Cauã e a gentileza que demonstrava, sabia que seus caminhos eventualmente seguiriam em direções diferentes. Depois que Rodrigo terminou a ligação, pediu desculpas e explicou que precisaria passar no escritório antes de buscar os meninos na escola. "Posso deixá-la em casa?" "Antes, se quiser", ofereceu. "Não será necessário", respondeu Janaína. "Preciso ir à farmácia de ervas no centro. Tenho uma encomenda para entregar." Rodrigo hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou apenas acenando em concordância. "Nos vemos à tarde, então, na escola." Enquanto caminhava pelas ruas de Itatiaia, Janaína não conseguia deixar de pensar em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. A cada 2 passos, lembrava-se de cenas dos últimos meses. Cauã e Felipe construindo uma casa na árvore, na propriedade dos Camargo. Ela mesma ensinando Rodrigo a identificar plantas medicinais durante um passeio pela floresta. O jantar na mansão, onde se sentira tão deslocada inicialmente, mas onde Rodrigo fizera de tudo para que se sentisse bem-vinda. Eram memórias que aqueciam seu coração, mas também acendiam um alerta em sua mente. Estava permitindo que ela e Cauã se aproximassem demais de um mundo que não lhes pertencia, criando expectativas que poderiam levar à desilusão. À tarde, ao chegar à escola para buscar Cauã, encontrou-o animadamente conversando com Felipe no pátio. Seu rosto brilhava de empolgação, e ela soube imediatamente que seu primeiro dia havia sido um sucesso. "Mãe, você não vai acreditar. Tem um laboratório enorme aqui, com microscópios e tudo, e a professora de ciências disse que meu conhecimento sobre plantas é avançado para minha idade", exclamou Cauã correndo para abraçá-la. Janaína sorriu, absorvendo a felicidade do filho. Talvez valesse a pena correr alguns riscos emocionais para proporcionar a ele oportunidades como esta. "Que maravilha, meu amor! Estou tão orgulhosa de você." Rodrigo chegou poucos minutos depois, também sendo recebido com entusiasmo pelos meninos. Enquanto eles contavam sobre seu dia, trocando frases e completando as histórias um do outro como se fossem amigos de longa data, Janaína e Rodrigo compartilharam um olhar de satisfação. Apesar de todas as diferenças e complicações potenciais, naquele momento, parecia que haviam feito a escolha certa. No caminho para casa, Cauã não parou de falar sobre a escola, sobre seus novos colegas, sobre como Felipe o havia apresentado, a todos como seu melhor amigo. "Felipe me convidou para dormir na casa dele neste fim de semana", mencionou casualmente. "Podemos, mãe, por favor?" Janaína sentiu uma pontada de apreensão. Era um passo significativo, permitir que seu filho passasse a noite na mansão dos Camargo, mergulhando ainda mais naquele mundo de privilégios. "Vou pensar, Cauã. Preciso conversar com o pai dele primeiro." O que Janaína não sabia era que naquele mesmo momento, em seu escritório luxuoso em Itatiaia, Rodrigo Camargo tomava uma decisão que mudaria ainda mais o curso de suas vidas. Inspirado pela força e pela dedicação de Janaína, havia começado a desenvolver um projeto que combinava seu talento para os negócios com um propósito maior:
uma fundação para apoiar mães solo em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes capacitação profissional e bolsas de estudo para seus filhos. E ele queria que Janaína fosse muito mais que a inspiração. Queria que ela fosse a diretora do projeto, trazendo sua experiência de vida e sua conexão com a comunidade local, para garantir que a iniciativa realmente atendesse às necessidades reais daquelas mulheres. O que começara como um simples gesto de gratidão estava se transformando em algo muito maior, algo que tinha o potencial de impactar não apenas as vidas de Janaína e Cauã, mas de muitas outras famílias que enfrentavam desafios semelhantes. E enquanto o carro de Rodrigo seguia na direção oposta ao caminho de terra que levava à casa de Janaína, nenhum dos dois podia imaginar como suas vidas continuariam a se entrelaçar, criando uma tapeçaria complexa de conexões, desafios e, talvez, algo mais profundo que ambos ainda hesitavam em nomear. A antiga casa de madeira que durante anos servira como lar para Janaína e Cauã, agora parecia estranhamente silenciosa. Sentada na varanda, observando o sol se pôr por trás das árvores da mantiqueira, Janaína folheava distraidamente um calhamaço de documentos. Eram os estatutos da recém-criada Fundação Novos Caminhos, onde seu nome aparecia como diretora executiva. 6 meses haviam se passado desde que Rodrigo lhe apresentara a ideia da fundação. Inicialmente, ela recusara a oferta, convencida de que não tinha as qualificações necessárias para um cargo tão importante. Mas Rodrigo fora persistente, argumentando que ninguém entenderia melhor as necessidades das mães solo do que alguém que vivera aquela realidade. "Não quero uma executiva com MBA para dirigir isso", dissera ele durante uma de suas longas conversas. "Quero alguém com coração, com experiência real, alguém que essas mulheres possam olhar e pensar, se ela conseguiu, eu também posso." E assim, após muitas conversas e negociações, Janaína aceitara o desafio. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de emoções e aprendizados. Teve que aprender sobre gestão, legislação, captação de recursos, um universo completamente novo para ela. Mas também trouxe sua própria expertise. O conhecimento tradicional sobre plantas medicinais, a conexão profunda com a terra e, principalmente, a compreensão visceral dos desafios enfrentados por mulheres, criando filhos sozinhas em um país de desigualdades abissais. A fundação já atendia 20 famílias, oferecendo desde bolsas de estudo para as crianças até cursos profissionalizantes para as mães, com foco em empreendedorismo sustentável. Uma das iniciativas mais bem-sucedidas era a cooperativa de produtos naturais, onde as mulheres produziam cosméticos e remédios fitoterápicos, usando técnicas que Janaína lhes ensinava, combinando conhecimentos ancestrais com práticas modernas de produção e comercialização. Tupi, o cachorro vira-lata, veio se aninhar aos seus pés, tirando-a de seus pensamentos. Afagou a cabeça do animal, grata por sua companhia constante, especialmente nas noites em que Cauã dormia na casa dos Camargo, algo que se tornara cada vez mais frequente nos últimos meses. O barulho de um carro aproximando-se pelo caminho de terra fez Tupi levantar as orelhas, alerta. Momentos depois, o veículo familiar de Rodrigo estacionou diante da casa. Cauã foi o primeiro a saltar, correndo em direção à mãe com o entusiasmo típico de seus 8 anos. "Mãe, você não vai acreditar. Ganhamos o primeiro lugar na feira de ciências", exclamou, mostrando orgulhosamente uma medalha que pendia de seu pescoço. Janaína abraçou o filho, sentindo o coração se expandir de orgulho. O projeto que Cauã e Felipe haviam desenvolvido, um sistema sustentável de irrigação inspirado nos conhecimentos tradicionais que Janaína compartilhara, era a perfeita fusão dos mundos das duas famílias. "Isso é maravilhoso, meu amor. Estou tão orgulhosa de vocês." Rodrigo se aproximou mais devagar, trazendo na mão uma garrafa de vinho e um pacote embrulhado em papel artesanal. "Achei que devíamos comemorar", disse sorrindo. Felipe ficou na casa com Marina. Achou que devíamos ter um momento só nós. 3. Havia uma intimidade casual em seu tom que não escapou à percepção de Janaína. Nos últimos meses, algo havia mudado entre eles. O que começara como uma relação profissional, com limites claros,
gradualmente se transformara em algo mais difícil de definir. Encontros de trabalho se estendiam por horas, conversas profissionais davam lugar a confidências pessoais e havia momentos, breves mas inegáveis, em que seus olhares se encontravam e o mundo ao redor parecia desaparecer. "Entrem", convidou Janaína, tentando ignorar o leve tremor em suas mãos. Preparei um ensopado de mandioca com costelinha que o Cauã adora. A pequena cozinha da casa, com seu fogão a lenha e suas paredes decoradas com ervas secas penduradas, parecia ainda menor com a presença imponente de Rodrigo. Enquanto Cauã punha à mesa, uma tarefa que fazia com crescente autonomia. Janaína e Rodrigo trabalhavam lado a lado, movendo-se em uma dança silenciosa que falava de uma familiaridade construída ao longo dos meses. "Como foi a reunião com os potenciais investidores?", perguntou Janaína, referindo-se ao encontro que Rodrigo tivera naquela tarde para apresentar a fundação a empresários da região. "Melhor do que o esperado", respondeu ele, abrindo a garrafa de vinho com a habilidade de quem está acostumado ao gesto. 3 deles já confirmaram participação. Parece que a ideia de associar suas marcas a um projeto socioambiental é atraente do ponto de vista de marketing. Havia uma nota de cinismo em sua voz que fez Janaína sorrir. Rodrigo havia mudado muito desde seu primeiro encontro na floresta. O empresário implacável que via tudo pelo prisma do lucro agora questionava abertamente as motivações do mundo corporativo do qual fazia parte. "O importante é que o dinheiro venha", comentou ela pragmaticamente, servindo o ensopado fumegante. "Os motivos deles podem não ser os mais nobres, mas o impacto na vida dessas famílias será real." Cauã, que absorvia cada palavra da conversa dos adultos com a curiosidade que o caracterizava, interveio. "Como aquela história que a avó Zulmira contava, né, mãe? Da árvore que cresceu a partir da semente que o pássaro deixou cair sem querer?" Janaína sorriu, impressionada com a perspicácia do filho. "Exatamente, meu amor. Às vezes, boas coisas vêm de intenções acidentais." Rodrigo observava a interação entre mãe e filho com um olhar que mesclava admiração e uma pontada de inveja. A conexão entre eles era tão natural, tão genuína, algo que ele ainda lutava para construir com Felipe, apesar dos avanços significativos nos últimos meses. Durante o jantar, a conversa fluiu facilmente, passando de assuntos da fundação para histórias da escola, planos para o fim de semana e lembranças compartilhadas. Havia uma sensação de conforto, de pertencimento, que nenhum dos 3 poderia ter antecipado quando suas vidas se cruzaram pela primeira vez. Após a refeição, quando Cauã já havia se recolhido para fazer a lição de casa, Rodrigo ajudou Janaína a lavar a louça, uma cena doméstica que contrastava fortemente com sua imagem pública de magnata inacessível. "Tenho uma proposta", disse ele de repente, enxugando um prato com cuidado excessivo. "A sede da fundação em Itatiaia já está quase pronta. Há um apartamento no andar superior, pensado inicialmente como alojamento para voluntários. Mas pensei que talvez você e Cauã pudessem considerá-lo. Seria mais perto da escola dele, e você não precisaria fazer aquela viagem de 1 hora todos os dias para chegar ao trabalho." Janaína congelou, a água da torneira ainda correndo sobre suas mãos. A proposta não era completamente inesperada. A logística de morar tão longe da cidade realmente complicava sua rotina diária. Mas havia implicações além das práticas, e ambos sabiam disso. "Não sei, Rodrigo", respondeu finalmente, fechando a torneira. "Esta casa, ela representa muito para nós. Foi aqui que recomeçamos, onde Cauã deu seus primeiros passos, onde aprendemos a ser uma família, mesmo que pequena." Rodrigo se aproximou tocando levemente seu braço, um gesto que enviou uma corrente elétrica pela espinha de Janaína. "Eu entendo. Não estou pedindo que a venda ou abandone. Poderia ser apenas uma segunda opção. Um lugar na cidade. Para os dias de semana, talvez." Havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade, um pedido não verbalizado, que fez o coração de Janaína acelerar. Ele estava oferecendo mais do que um arranjo prático. Estava oferecendo proximidade,
uma chance de explorar o que vinha crescendo entre eles. Vou pensar, prometeu ela, afastando-se ligeiramente para recuperar o equilíbrio emocional. Preciso considerar o que é melhor para Cauã. Rodrigo assentiu, respeitando seu espaço. Era uma das qualidades que mais a surpreendera nele. Apesar de seu poder e recursos, nunca tentara impor sua vontade ou apressar as coisas entre eles. Mais tarde, após Rodrigo partir com a promessa de buscar Cauã para o cinema no dia seguinte, Janaína sentou-se na varanda novamente, observando as estrelas que pontilhavam o céu da Mantiqueira. Sua mente fervilhava com pensamentos contraditórios. Por um lado, a proposta de Rodrigo fazia sentido prático. A viagem diária era exaustiva e o tempo que perdia no trajeto poderia ser melhor aproveitado com Cauã ou na fundação. Além disso, não podia negar a atração que sentia por Rodrigo. Uma atração que ia além do físico, baseada em respeito mútuo e valores compartilhados que haviam se revelado ao longo dos meses. Por outro lado, temia perder sua independência, a identidade que construíra tão arduamente. A casa na floresta era mais que um lugar para morar. Era um símbolo de sua resiliência, de sua capacidade de criar raízes, mesmo nas circunstâncias mais adversas. E havia a questão das diferentes realidades sociais. Por mais que Rodrigo houvesse mudado, por mais que demonstrasse genuíno respeito por ela, ainda era um homem de privilégios, acostumado a ter o mundo funcionando de acordo com suas expectativas. O mais importante, havia Cauã a considerar. O menino já estava profundamente conectado à família Camargo. Felipe se tornara como um irmão para ele. E Rodrigo, uma figura paterna que nunca tivera. O que aconteceria se as coisas não dessem certo entre ela e Rodrigo? Como proteger seu filho de outra perda, de outro abandono? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som da porta se abrindo. Cauã saiu, ainda vestindo o pijama dos Vingadores que ganhara de Felipe no último aniversário. "Não consegue dormir, mãe?" perguntou, sentando-se ao seu lado, na velha cadeira de balanço que comportava confortavelmente os dois. "Só pensando, meu amor", respondeu ela, abraçando-o. "Como está se sentindo com todas essas mudanças em nossas vidas?" Cauã refletiu por um momento, com a seriedade que às vezes surpreendia aqueles que não o conheciam bem. "É diferente, às vezes estranho. Mas bom, sabe? Como aquelas mudas que transplantamos no projeto da escola. No começo elas ficam meio murchas, mas depois crescem mais fortes." Janaína sorriu mais uma vez, impressionada com a sabedoria natural do filho. "E o que você acha do Rodrigo?" Cauã a olhou com uma expressão que parecia além de seus anos. "Ele faz você sorrir, mãe. Não como antes, que era só com a boca. Agora é com os olhos também." A observação, tão simples e verdadeira, tocou Janaína profundamente. Não percebera que sua felicidade crescente era tão visível, nem que seu filho era tão perceptivo a ponto de notá-la. "E isso não te incomoda? Se ele se tornasse uma parte maior de nossas vidas?" Cauã balançou a cabeça. "Ele já é parte da nossa vida, mãe. Você não vê? Quando você fala da fundação, dos projetos, das pessoas que estão sendo ajudadas, seus olhos brilham. Do mesmo jeito que quando conta as histórias da avó Zulmira, como se fosse magia." Janaína abraçou o filho mais apertado, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Em sua sabedoria infantil, Cauã havia colocado o dedo exatamente no ponto central da questão. Não era apenas sobre Rodrigo como homem, mas sobre a vida que estavam construindo juntos, a missão compartilhada, o propósito maior que haviam encontrado. Enquanto a lua subia no céu da Mantiqueira, mãe e filho permaneceram abraçados na varanda, duas almas conectadas pelo amor mais profundo, enfrentando juntos os ventos da mudança que sopravam em suas vidas. E em algum lugar de Itatiaia, Rodrigo Camargo olhava para a mesma lua, sentindo-se simultaneamente poderoso e vulnerável, certo apenas de que sua vida nunca mais seria a mesma desde o dia em que se perdera naquela floresta e encontrara muito mais do que o caminho de volta para casa. O novo edifício da Fundação Novos Caminhos destacava-se na paisagem de Itatiaia como um símbolo de esperança e renovação. Projetado com a ajuda de um renomado arquiteto sustentável,
O prédio incorporava elementos da arquitetura indígena brasileira com tecnologias ecológicas de ponta. Telhados verdes, sistemas de captação de água da chuva, energia solar e uma imensa horta comunitária no terreno adjacente refletiam perfeitamente a filosofia que guiava o trabalho da instituição. Na sala principal, decorada com artesanato produzido pelas mulheres atendidas pelo projeto, Janaína finalizava uma reunião com potenciais parceiros. Usando um vestido simples, mas elegante, feito por uma das cooperativas apoiadas pela fundação, ela exalava uma confiança que impressionava a todos. Não era mais apenas a moça das ervas ou a protegida de Rodrigo Camargo, como alguns haviam maldosamente insinuado no início. Era uma líder respeitada, cuja visão única e determinação haviam transformado o que poderia ter sido apenas mais um projeto assistencialista em um movimento genuíno de empoderamento comunitário. E assim, senhores, não estamos pedindo caridade, concluiu ela, mantendo contato visual firme com cada um dos empresários presentes. Estamos oferecendo uma parceria que beneficia a todos. Sua empresa ganha visibilidade positiva e acesso a produtos sustentáveis de alta qualidade, enquanto as famílias ganham independência econômica e dignidade. Uma troca justa, não acham? Os homens e mulheres ao redor da mesa assentiram, visivelmente impressionados. Um deles, proprietário de uma rede de lojas de produtos naturais, foi o primeiro a manifestar-se. Dona Janaína, confesso que vim aqui hoje mais por insistência do Rodrigo do que por real interesse. Achava que encontraria mais um daqueles projetos bem-intencionados, mas ineficazes. Estou feliz em admitir que estava completamente enganado. Quero não apenas comprar os produtos da cooperativa para minhas lojas, mas também oferecer estágios remunerados para as mães que estão se formando em seus cursos profissionalizantes. Janaína sorriu satisfeita. Era exatamente esse tipo de compromisso concreto que buscava, não apenas palavras bonitas e cheques de doação. Agradeço em nome de todas as famílias que serão beneficiadas, Sr. Paulo. Tenho certeza de que não se arrependerá. Após a reunião, enquanto os empresários saíam acompanhados por outros membros da equipe, Janaína ficou sozinha na sala, permitindo-se um momento de satisfação. Em pouco mais de um ano, a fundação havia crescido além de suas expectativas mais otimistas. Já atendiam mais de 50 famílias, tinham parcerias com escolas, universidades e empresas, e o modelo estava sendo replicado em 2 outras cidades da região. A porta se abriu, e Neide, uma das primeiras mães atendidas pelo projeto e agora coordenadora de produção da cooperativa, entrou com uma expressão preocupada. Janaína, precisamos conversar, disse, fechando a porta atrás de si. Está rolando um falatório na cidade que me deixou inquieta. Janaína sentiu um aperto no peito. Conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que sua avó usava quando pressentia problemas no horizonte. Que tipo de falatório, Neide? A mulher hesitou, visivelmente desconfortável. É sobre você e o Sr. Rodrigo. Estão dizendo que você está manipulando ele. Que toda essa história de ajudar mãe solo é apenas uma fachada para você se aproximar da fortuna dele. Janaína sentiu o sangue ferver. Não era a primeira vez que enfrentava rumores maldosos, desde que assumira a direção da fundação, e especialmente desde que ela e Rodrigo haviam começado a namorar oficialmente, 6 meses atrás. Mas os comentários pareciam estar atingindo um novo nível de crueldade. Quem está dizendo isso, Neide? Começou com a ex-sogra dele, Dona Berenice. Parece que ela ficou furiosa quando soube que você e Cauã estão morando no apartamento da fundação durante a semana. Ela está espalhando para todo mundo que você está tentando substituir a filha dela, tomar o lugar dela na vida do Felipe, e que está usando seu corpo e seus feitiços, palavras dela, não minhas, para enganar o Rodrigo. Janaína fechou os olhos tentando controlar a raiva que crescia dentro dela. Berenice Monteiro, mãe de Elisa, nunca escondera seu desprezo por ela. Desde o primeiro encontro, quando Rodrigo formalmente a apresentara como sua namorada em um jantar familiar, a senhora da alta sociedade fluminense deixara claro que considerava Janaína indigna de entrar para o círculo dos Camargo Monteiro.
Isso é ridículo, respondeu finalmente. Rodrigo é um homem inteligente, não uma criança ingênua que pode ser manipulada. E quanto a substituir Elisa, nunca foi essa minha intenção. Felipe sabe disso, Rodrigo sabe disso, e é o que importa. Neide assentiu, mas sua expressão continuava preocupada. Eu sei disso, Janaína. Todos nós que te conhecemos sabemos da sua integridade, mas o problema é que os rumores estão começando a afetar a fundação. Ouvi dizer que alguns dos antigos, amigos da família Camargo, estão pressionando parceiros a recuarem. Janaína sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A fundação era maior que ela, maior que seu relacionamento com Rodrigo. Era o futuro de dezenas de famílias, um projeto que estava realmente fazendo a diferença. Não podia permitir que rumores mesquinhos colocassem tudo isso em risco. Obrigada por me contar, Neide. Vou lidar com isso. Após a saída da amiga, Janaína permaneceu na sala, olhando pela janela para o jardim onde várias crianças, filhos das mulheres do projeto, brincavam sob a supervisão de educadores. Entre elas estava Cauã, agora com 9 anos, ajudando os menores a plantarem mudas de hortaliças no canteiro educativo. Seu filho havia florescido no último ano, não apenas academicamente, mas como pessoa. Era gentil, confiante e demonstrava uma maturidade surpreendente para sua idade. E quanto a ela, também havia crescido, evoluído, encontrado uma vocação que nunca imaginara. Mas a que custo? Será que havia comprometido sua independência, seus princípios, ao aceitar entrar no mundo de Rodrigo? Seu telefone vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Rodrigo. Reunião terminou mais cedo. Passando para te buscar em 15 meninos jantar no Recanto do Funil, Felipe e Cauã já confirmaram presença. Janaína sorriu involuntariamente. Apesar de todas as complicações, seu coração ainda acelerava quando pensava em Rodrigo. O que começara como uma improvável amizade havia se aprofundado em um amor maduro, baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. Nos últimos meses, haviam construído uma rotina que equilibrava suas vidas profissionais com momentos em família, os 4 juntos, como uma unidade coesa que superava todas as diferenças de origem. Respondeu com um simples "estarei esperando" e começou a organizar seus materiais para encerrar o dia de trabalho. Enquanto guardava documentos na pasta, uma foto sobre sua mesa chamou sua atenção. Ela, Rodrigo e os 2 meninos na inauguração da sede da fundação. Todos sorridentes, unidos como uma família verdadeira. Felipe, tão reservado quando o conhecera, abraçava Cauã com um genuíno afeto fraternal, enquanto Rodrigo mantinha um braço protetor ao redor dos ombros de Janaína. Era essa imagem que importava, não os rumores maldosos, espalhados por quem não compreendia a profundidade do que haviam construído juntos. Com essa certeza renovada, Janaína terminou de arrumar suas coisas e desceu para o jardim para buscar Cauã. Encontrou o filho concentrado em ajudar uma menina pequena a segurar corretamente uma ferramenta de jardinagem. A cena aqueceu seu coração. Cauã sempre fora uma criança solidária, mas o último ano parecia ter ampliado ainda mais sua capacidade de empatia. Pronto para o jantar? E perguntou aproximando-se. O rosto do menino iluminou-se. Vamos ao Recanto do Funil? Felipe me contou que eles têm um novo prato de truta com ervas da mantiqueira. Exatamente. Rodrigo está vindo nos buscar. Enquanto se dirigiam à entrada da fundação, Janaína notou um carro desconhecido estacionado próximo ao portão. Uma mulher elegante de meia-idade saiu do veículo, caminhando em sua direção com passos determinados. Janaína sentiu o estômago afundar ao reconhecer Berenice Monteiro. Mãe, quem é aquela senhora? Perguntou Cauã, percebendo a atenção súbita de Janaína. É a avó do Felipe, respondeu baixinho. Fique perto de mim, sim? Berenice se aproximou, ignorando completamente a presença de Cauã. Seus olhos, frios como gelo, fixaram-se em Janaína com desprezo mal disfarçado. Precisamos conversar, senhorita Oliveira, disse, pronunciando o sobrenome como se fosse uma ofensa. Senhora Monteiro, este não é o momento nem o lugar,
respondeu Janaína firmemente, colocando uma mão protetora no ombro de Cauã. Estamos de saída. Não tenho interesse em suas conveniências, retrucou Berenice. O que tenho a dizer é simples e direto. Afaste-se do meu genro e do meu neto. Você pode ter conseguido enganar Rodrigo com seu charme rústico, mas não vai usurpar o lugar da minha filha. Janaína sentiu o corpo inteiro tensionar. Por mais que tentasse manter a compostura, especialmente na frente de Cauã, a acusação injusta a atingiu como uma bofetada. Senhora Monteiro, com todo respeito, sua filha será sempre a mãe do Felipe, o primeiro amor do Rodrigo. Nada mudará. Isso. Não estou tentando substituí-la, apenas construir algo novo com duas pessoas que amo e respeito profundamente. Berenice soltou uma risada seca, desprovida de qualquer humor. Amor? Por favor, não me faça rir. O que sabe uma coletora de ervas sobre amar um homem como Rodrigo Camargo? Você viu uma oportunidade e a agarrou. Admito que seu plano foi brilhante. Usar a fundação como fachada para se infiltrar na vida dele. Usar seu próprio filho para se aproximar de Felipe. O insulto atravessou as defesas de Janaína como uma flecha certeira. Sentiu Cauã apertar, sua mão claramente perturbado pelas palavras cruéis da mulher. Minha mãe ama o tio Rodrigo de verdade. Interveio o menino, surpreendendo ambas as mulheres. E eu e o Felipe somos amigos porque queremos, não porque alguém mandou. Berenice olhou para Cauã como se só agora notasse sua presença. Este assunto não diz respeito a crianças, disse com frieza. Por que não vai brincar enquanto os adultos conversam? Chega, exclamou Janaína, a voz tremendo de indignação. Não permitirei que fale assim com meu filho. Se tem algo a dizer, diga a Rodrigo diretamente. Agora peço que se retire. O som de outro carro aproximando-se interrompeu o confronto. Rodrigo estacionou ao lado do veículo de Berenice e sua expressão mudou instantaneamente de alegria para preocupação ao avaliar a cena. Berenice? O que está fazendo aqui? Perguntou, aproximando-se rapidamente. Ah, Rodrigo, que bom que chegou, respondeu a mulher, sua voz transformando-se de venenosa para doce em segundos. Estava justamente tentando ter uma conversa civilizada com sua amiga. Rodrigo olhou de Berenice para Janaína, notando a postura tensa desta última e o modo como Cauã se agarrava a ela, visivelmente perturbado. Pelo que vejo, civilizada. É a última palavra que eu usaria para descrever esta conversa, respondeu secamente. Cauã, por que não vai para o carro? Felipe está lá dentro, empolgado para te mostrar um novo jogo. O menino hesitou, olhando para a mãe em busca de confirmação. Janaína assentiu levemente, e ele correu para o carro, claramente aliviado, por escapar da tensão palpável entre os adultos. Berenice, seja lá o que veio dizer, claramente já disse, continuou Rodrigo, sua voz agora carregada de uma autoridade que raramente demonstrava. Peço que respeite Janaína e Cauã. Eles são minha família agora, tanto quanto você e Felipe. As palavras atingiram Berenice como um golpe físico. Seu rosto empalideceu e, por um momento, sua máscara de elegância aristocrática caiu, revelando a dor crua por trás de sua hostilidade. Família, repetiu a voz trêmula. Você ousa chamar essa oportunista de família? Depois de tudo que a minha Elisa fez por você? Depois que ela deu a vida para lhe dar um herdeiro? Elisa. Não deu a vida por ninguém, respondeu Rodrigo, com firmeza, mas também com compaixão. Foi um acidente trágico que todos lamentamos profundamente. Mas ela gostaria que Felipe e eu seguíssemos em frente, encontrássemos felicidade novamente. Era isso que ela sempre dizia, lembra? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto cuidadosamente maquiado de Berenice. Você não entende, soluçou. Elisa era tudo o que eu tinha, e agora você quer que eu aceite que essa mulher incrível, forte e generosa, que criou um filho excepcional sozinha, que está ajudando dezenas de famílias a encontrarem dignidade e independência, que ensinou a mim e a Felipe o significado de verdadeira força, que essa mulher agora faz parte de nossas vidas?
completou Rodrigo, seu olhar suavizando-se ao encontrar os olhos de Janaína. Sim, isso é exatamente o que espero que aceite, Berenice. Não por mim, mas por Felipe, seu neto, que ama Janaína e Cauã, e merece ter todos que o amam unidos, não divididos. As palavras de Rodrigo pairaram no ar, carregadas de uma verdade simples, mas poderosa. Janaína sentiu uma emoção avassaladora tomar conta de seu peito, não apenas pelo modo como ele a defendera, mas pela clareza com que expressara o que haviam se tornado um para o outro, para as crianças, para a comunidade que agora serviam juntos. Berenice parecia momentaneamente sem palavras, uma vulnerabilidade inédita em seu semblante sempre controlado. Finalmente enxugou as lágrimas com um lenço fino e falou em voz baixa. Você realmente a ama, não é? A cerimônia foi simples, mas significativa, realizada no coração da Mata Atlântica, em uma clareira próxima ao riacho, onde tudo havia, começado 2 anos antes, reunia apenas as pessoas mais importantes na vida de Janaína e Rodrigo. Sob um dossel natural de árvores centenárias, decorado com flores nativas e cristais que refletiam a luz do sol poente, eles trocaram votos que não eram apenas promessas de amor, mas também de respeito, parceria e propósito compartilhado. Cauã e Felipe, agora com 10 e 12 anos respectivamente, estavam ao lado deles, testemunhas orgulhosas da união que de muitas formas eles haviam ajudado a construir. Os meninos usavam trajes que combinavam elementos tradicionais indígenas com toques contemporâneos, simbolizando a ponte entre mundos que caracterizava a nova família que formavam. Por todos os caminhos que percorri, nunca imaginei que me perderia numa floresta para encontrar meu verdadeiro norte, disse Rodrigo, sua voz firme mas emocionada. Você me ensinou, Janaína, que a verdadeira riqueza não está nas posses ou no poder, mas na capacidade de ver o mundo através dos olhos. Do outro, de estender a mão sem esperar nada em troca, de reconhecer a dignidade inerente a cada ser humano. Janaína, usando um vestido simples de algodão cru bordado com sementes e flores secas pelas artesãs da cooperativa, sorriu através das lágrimas que embaçavam sua visão. E você me mostrou, Rodrigo, que às vezes é preciso coragem não, apenas para recusar ajuda por orgulho, mas também para aceitá-la com humildade, que podemos permanecer fiéis às nossas raízes enquanto nos abrimos para novas possibilidades, que o amor verdadeiro não apaga nossas diferenças, mas as celebra, transformando-as em nossa maior força. Entre os convidados, Dona Zuleide chorava abertamente, lembrando-se da jovem mãe solteira que chegara à comunidade anos atrás, determinada mas assustada, carregando um bebê e pouco mais que isso. Neide e as outras mulheres da cooperativa sorriam orgulhosas de ver sua mentora encontrando a felicidade que tanto merecia. E, surpreendentemente, até mesmo Berenice Monteiro estava presente, sentada discretamente no fundo, seu rosto uma máscara de compostura aristocrática que ocasionalmente se suavizava quando observava Felipe tão feliz e à vontade neste novo arranjo familiar. O caminho até este momento não havia sido fácil. Após o confronto na fundação meses atrás, muitas conversas difíceis foram necessárias. Rodrigo havia sido firme com Berenice, estabelecendo limites claros, mas também oferecendo compreensão para sua dor. Janaína, por sua vez, demonstrara uma generosidade de espírito que surpreendera a todos, incluindo a si mesma. Não quero tomar o lugar de ninguém na vida de Felipe, dissera em um encontro tenso mas importante com Berenice. Elisa será sempre sua mãe e você sua avó. Estou apenas adicionando mais amor à vida dele, não substituindo o que já existe. Lentamente, a resistência de Berenice havia começado a diminuir, especialmente quando ela testemunhara a genuína felicidade do neto. O momento decisivo viera quando Felipe, durante um jantar familiar, chamara Janaína de Mãe Jana pela primeira vez. Um termo que ele mesmo criara, que honrava tanto a memória de Elisa quanto o papel que Janaína agora ocupava em sua vida. A cerimônia prosseguiu com a participação ativa de todos os presentes. Dona Zuleide conduziu um ritual,
de ervas inspirado em tradições ancestrais, enquanto o padre da pequena igreja de Visconde de Mauá ofereceu uma bênção que respeitava a espiritualidade sincrética de Janaína e a formação católica de Rodrigo. As crianças atendidas pela fundação cantaram uma canção especialmente composta para a ocasião, suas vozes puras elevando-se entre as árvores como um hino de esperança. Quando os noivos foram declarados oficialmente casados, não houve a tradicional libertação de pombas ou borboletas. Em vez disso, cada convidado recebeu uma pequena muda de árvore nativa, que plantariam juntos no dia seguinte, criando um novo bosque que cresceria como testemunha viva daquela união. A celebração que se seguiu refletia perfeitamente a fusão de mundos que o casal representava. A sofisticação discreta da alta sociedade de Itatiaia misturava-se com a autenticidade calorosa da comunidade rural. Pratos gourmet, preparados pelo chefe do melhor restaurante da região, dividiam o espaço com quitutes tradicionais feitos por Dona Zuleide e outras mulheres da comunidade. Música clássica alternava-se com ritmos populares, criando uma trilha sonora tão diversa quanto os convidados que lotavam o espaço. Em um momento da festa, Janaína encontrou-se sozinha por um instante, observando a cena com uma sensação de plenitude que jamais imaginara possível. Viu Cauã e Felipe brincando com outras crianças, suas risadas ecoando pela clareira. Viu Rodrigo conversando animadamente com seu tião, o pescador que ensinara Cauã a pescar e que agora era instrutor de ecoturismo em um dos projetos da fundação. Viu mulheres da alta sociedade trocando receitas com as artesãs da cooperativa, barreiras sociais temporariamente dissolvidas pela alegria compartilhada. 1 centavo por seus pensamentos, disse uma voz suave atrás dela. Janaína virou-se para encontrar Berenice segurando 2 taças de champanhe e oferecendo uma delas com um gesto hesitante. Obrigada, respondeu, aceitando a bebida com um sorriso cauteloso. Por um momento, as 2 mulheres permaneceram em silêncio, observando a celebração. Então Berenice falou, sua voz mais suave do que Janaína jamais ouvira. Sabe, quando Elisa estava grávida de Felipe, ela teve um pressentimento. Disse que se algo acontecesse com ela, Rodrigo encontraria alguém especial para amar. Alguém completamente diferente dela, que o desafiaria e o transformaria. Janaína olhou para a mulher com surpresa. Era a primeira vez que Berenice mencionava a filha sem que a dor dominasse sua voz. Elisa deve ter sido uma mulher extraordinária, comentou sinceramente. Ela era, confirmou Berenice, um sorriso, melancólico mas genuíno, suavizando suas feições habitualmente severas. E ela teria gostado de você, apesar de todas as diferenças. Teria admirado sua força, sua independência. As palavras tocaram Janaína profundamente. Não era exatamente uma bênção, mas representava um enorme passo para Berenice e um presente precioso no dia de seu casamento. Isso significa muito para mim, respondeu simplesmente. E quero que saiba que Felipe sempre conhecerá sua mãe através de nossas histórias. Nunca tentarei apagar sua memória ou tomar seu lugar. Berenice assentiu olhando para o neto que brincava animadamente. Sei disso agora, e é por isso que estou aqui hoje. As 2 mulheres ergueram suas taças em um brinde silencioso, selando não exatamente uma amizade, mas um armistício honroso e o compromisso compartilhado com a felicidade das crianças que amavam. O momento foi interrompido por Rodrigo, que se aproximou com um sorriso radiante. As 2 mulheres mais formidáveis que conheço, conversando pacificamente. Devo considerar isso meu presente de casamento? Berenice revirou os olhos, mas havia um leve humor em seu gesto. Não se acostume, Rodrigo. Ainda acho que você não merece nenhuma delas. Nem minha filha, nem sua nova esposa. Com isso, afastou-se com a dignidade característica, deixando o casal sozinho. Ela está fazendo um esforço, comentou Janaína, observando a figura elegante de Berenice se afastar. É mais do que esperávamos. Rodrigo envolveu a cintura de Janaína, com o braço puxando-a para mais perto. Sabe o que Felipe me disse hoje de manhã?
que se sente o menino mais sortudo do mundo por ter duas mães, uma no céu olhando por ele e outra aqui na terra guiando seus passos. Janaína sentiu lágrimas se formarem novamente em seus olhos. Esse menino tem uma sabedoria que vai além de seus anos. Assim como Cauã, concordou Rodrigo. Acho que aprendemos mais com eles do que eles conosco. A festa continuou noite adentro, com fogueiras sendo acesas quando o sol finalmente se pôs por trás das montanhas. Sob o céu estrelado da Mantiqueira, histórias foram compartilhadas, músicas entoadas e promessas silenciosas feitas. Em um momento particularmente emocionante, Cauã e Felipe pediram a atenção de todos para fazer um anúncio especial. Com a confiança de quem sabe exatamente o que quer, os meninos revelaram seu projeto conjunto para a Fundação, um programa educacional que combinaria o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais com ciência moderna, destinado a jovens de comunidades carentes. Queremos que outras crianças tenham as mesmas oportunidades que tivemos, explicou Felipe, sua voz clara e decidida. Aprender com a natureza e com a tecnologia, com o passado e com o futuro. E mostrar que famílias vêm em todos os formatos e tamanhos, completou Cauã, olhando com adoração para a mãe e o novo padrasto. O que importa é o amor e o respeito. Os convidados aplaudiram entusiasticamente, muitos com lágrimas nos olhos, diante da maturidade e visão dos jovens. Janaína e Rodrigo trocaram olhares de orgulho e espanto. Seus filhos não apenas haviam aceitado a nova configuração familiar, mas estavam ativamente construindo sobre ela, transformando-a em uma plataforma para ajudar outros. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas um pequeno grupo permanecia ao redor da fogueira principal, Rodrigo pediu um momento de atenção. Tenho um presente especial para minha esposa, anunciou, saboreando a palavra como se fosse a mais doce das frutas. Algo que espero que honre seu passado enquanto celebra nosso futuro. Entregou a Janaína um envelope simples. Dentro, ela encontrou uma escritura, a documentação oficial, transferindo uma área significativa da floresta para uma reserva, particular do patrimônio natural, que seria administrada pela Fundação e dedicada à preservação do conhecimento tradicional sobre plantas medicinais. A Reserva Zulmira, leu Janaína em voz alta, emocionada ao ver o nome de sua avó indígena, eternizado desta forma. Rodrigo, isso é, não tenho palavras. A ideia não foi só minha, confessou ele, sorrindo. Cauã e Felipe ajudaram a planejar cada detalhe. Queriam garantir que o conhecimento que sua avó passou para você e que você está passando para Cauã nunca se perca. Janaína olhou para os meninos, que observavam a cena com sorrisos idênticos de satisfação. Percebeu com uma clareza cristalina que o círculo estava completo. O que começara como um encontro casual na floresta, uma mulher determinada ajudando um homem perdido, havia se transformado em uma jornada de transformação mútua, de crescimento compartilhado, que agora se expandia para abraçar não apenas suas famílias imediatas, mas toda uma comunidade. Somos verdadeiramente abençoados, disse simplesmente. Palavras inadequadas para expressar a profundidade de sua gratidão e alegria. Naquela noite, muito depois que os últimos convidados haviam partido e as crianças adormecido em suas barracas, montadas especialmente para a ocasião, Janaína e Rodrigo caminharam de mãos dadas até o riacho onde haviam se conhecido. A lua cheia banhava a floresta em uma luz prateada, transformando o cenário familiar em algo mágico e etéreo. Foi aqui que você me trouxe naquele dia, disse Rodrigo, olhando para o riacho que corria sereno entre as pedras musgosas. Desacordado, febril, completamente vulnerável. E foi aqui que você tentou me pagar por ter salvado sua vida, lembrou Janaína com um sorriso travesso. Meu maior erro e, ironicamente, a melhor coisa que já fiz, respondeu ele, puxando-a para seus braços. Se você tivesse aceitado aquele dinheiro, provavelmente nunca mais nos veríamos. Foi sua recusa que me intrigou, que me fez querer conhecê-la melhor. Janaína apoiou a cabeça no peito de Rodrigo, ouvindo os batimentos fortes e constantes de seu coração. Sabe o que minha avó Zulmira sempre dizia? Que tudo na vida é um círculo,
Nascemos da terra e a ela retornamos. As estações vêm e vão. As águas sobem ao céu como chuva e descem novamente como rios. Nada é realmente perdido, apenas transformado. Rodrigo beijou o topo de sua cabeça, absorvendo a sabedoria daquelas palavras. Como nós fomos transformados? Exatamente, confirmou ela, erguendo o rosto para encontrar os olhos do homem que agora era seu marido. Eu era forte, mas estava sozinha. Você tinha tudo, mas havia perdido seu caminho. Juntos, encontramos um equilíbrio que nenhum de nós poderia alcançar separadamente. Acima deles, estrelas cintilavam como testemunhas silenciosas de sua jornada. O murmúrio da água misturava-se com os sons noturnos da floresta, uma sinfonia natural que embalara gerações de seus ancestrais e continuaria muito depois que eles tivessem partido. E nossos filhos, acrescentou Rodrigo, pensando nos meninos que dormiam pacificamente a poucos metros dali. Eles são a próxima volta do círculo, levando adiante o melhor de nós, mas criando seu próprio caminho. Janaína assentiu, uma sensação de paz profunda preenchendo o seu ser. O caminho não havia sido fácil. Ainda enfrentariam desafios, ainda haveria momentos de dúvida e dificuldade. Mas agora tinham algo que transcendia as circunstâncias externas. Uma parceria baseada em respeito mútuo, um propósito compartilhado e um amor que havia sido forjado não na perfeição, mas na aceitação genuína de suas imperfeições e diferenças. A nossa família, sussurrou Rodrigo, como se fizesse um brinde à luz da lua. Não a que nascemos, mas a que escolhemos construir. A nossa família, repetiu Janaína, selando a promessa com um beijo que falava de passado e futuro, de raízes profundas e possibilidades infinitas, de dois mundos que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado um lar comum na interseção de suas diferenças. E assim, sob o dossel protetor da floresta que os unira, Janaína e Rodrigo iniciaram o próximo capítulo de sua história extraordinária. Não mais como salvadora e salvo, não mais como pessoas de mundos separados, mas como parceiros iguais